Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu irei falar sobre o penúltimo personagem aí da série que eu estou gravando sobre a obra Guerra e Paz. Claro que vocês vão ter aí outros personagens secundários, menos importantes, mas aqui nessa série que eu fiz, eu falei ali dos personagens mais evidentes, os personagens principais aí da obra do Tolstói, O Guerra e Paz. E hoje eu irei falar sobre o Príncipe Andrei. Mas antes, peço a você que ainda não é inscrito no meu canal, para você se inscrever, deixar o teu like e ativar o sininho de notificações. Peço muito a você que deixe o teu like, porque aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu vídeo e vai recomendar ele para várias outras pessoas. Então, para que o meu canal ele se mantenha, eu preciso muito que você deixe o seu like. É de graça, me ajuda aí, beleza? Bom, o Príncipe Andrei, ele é considerado um dos personagens mais importantes aí da obra Guerra e Paz. E grande parte aí dos leitores da obra vai se identificar mais com o Príncipe Andrei. Então vai ficar aí entre os dois personagens mais importantes, né, o Príncipe Andrei e o Pierre, que eu irei falar sobre ele no próximo vídeo. O Príncipe Andrei, ele é o filho mais velho da família Bolkonsky, né? Eu fiz um vídeo sobre a família Bolkonsky, falando ali sobre o pai do Príncipe Andrei, sobre a irmã, a princesa Maria Bolkonsky. Então vocês vão lá no vídeo e assistam, porque vocês vão ter um pouquinho da história, a origem aí do Príncipe Andrei. E ele já começa na história, né? Ele era casado. No primeiro momento ali da obra, no salão da Anna Pavlovna, que eu também fiz um vídeo sobre ela, é onde começa a história. O Príncipe Andrei ele vai ser apresentado ali com a sua esposa, a princesa Lisa. Ela está grávida. O Príncipe Andrei ele vai estar ali no salão da Anna Pavlovna, junto com a sua esposa. E ela é aquela mulher que fala muito, né? Ela sempre está falando, ela é uma tagarelazinha ali, né? E ele sempre está tentando fazer com que ela não fale muito. E depois daquele encontro ali da Anna Pavlovna, eles vão para casa e o Pierre vai junto com o Príncipe Andrei. Eles são muito amigos, então eles vão ter muitos momentos assim de conversa, né, de filosofar sobre a vida. Então o Pierre ele vai ter um papel bem importante aí também na vida do Príncipe Andrei. E eles vão para casa e chegando lá, né, o Pierre ele tem uma admiração muito grande pelo Andrei, né, pelo Príncipe Andrei, porque ele é mais velho, ele já tem a cabeça no lugar. E ali em casa ele vai desabafar com o Pierre sobre a vida dele. Ele vai falar que ele está infeliz no casamento. E essa conversa ela vai se dar porque o Pierre vai perguntar para ele por que ele quer ir para a guerra, né? Porque o Príncipe Andrei ele vai decidir ir para a guerra. Ele não tem necessidade, ele não foi chamado, ele não foi convocado, mas ele quer ir. Então ali o Pierre vai perguntar o porquê e ele vai começar a contar sobre a vida dele. Ele vai desabafar ali com o Pierre, que ele não é feliz no casamento, que ele sim se casou com a pessoa com quem ele se apaixonou, mas depois do casamento ele viu que não era aquilo e ele não gostava mais da esposa. O Tolstói vai apresentar aí a princesa Lisa, a esposa do Príncipe Andrei, como uma mulher chatinha, ela é muito chata, ela fala demais, ela reclama de tudo, mas aí a gente sabe que ele também teve as suas culpas em relação ao casamento. Mas, enfim, o fato é que ele está infeliz ali no casamento e ela chega no momento daquela conversa e ela também começa a desabafar. Ela vai perguntar por que ele mudou tanto com ela, por que ele vai para a guerra, por que ele vai ter que deixar ela lá na propriedade rural dos pais dele e deixar ela sozinha no estado em que ela está, já perto
de ter a criança. Então ali vai ter aquele momento de desabafo entre os dois. E ele vai pedir para que ela se cale, ele vai pedir para que ela vá embora dormir, né? E ela acaba obedecendo ele e vai embora. Então ele começa ali conversar com o Pierre, abafando com ele, né? E ele dá conselhos ao Pierre para que ele não se case nunca, né? Ele vai ali falar sobre as mulheres e ele vai dar esse conselho para o Pierre que ele nunca se case, fique sempre solteiro. Porém, o príncipe Andrei, ele tem esse problema aí de frustração do casamento, onde ele não está mais apaixonado pela esposa, mas ele continua fiel a ela, né? Ele mantém aquele casamento, né? Ele não é aquela pessoa que abandona a sua esposa simplesmente porque deixou de gostar dela. Então ele marcou aquele compromisso com ela e ele vai até o fim. Então ele é considerado, sim, eu acho isso bem interessante nele, porque ele não abandonou a sua esposa, né? Ele foi até o fim e ele respeitou ali a sua esposa. Ele, apesar de não gostar mais dela, né, ter essa questão todinha aí, mas ele se casou, então ele colocou na cabeça que vai continuar mantendo ali o seu casamento, né? Não sei qual a opinião de vocês em relação a isso, mas eu achei legal essa questão aí dele, porque ele, apesar de tudo, ele sempre estava preocupado com a esposa, apesar dele ir para a guerra, mas ele deixou a esposa em boas mãos e ele sempre estava preocupado ali escrevendo e não deixou e não largou ela de mão. Enfim, ele vai para a guerra, né? Ela é levada para a casa dos pais dele. Então ela ficou ali junto com a princesa Mária, a sua cunhada, o pai do príncipe Andrei, e ela fica ali com a família até ganhar a criança. Mas enfim, né? O príncipe Andrei, ele vai para a guerra porque assim, como o pai dele foi um general muito famoso na época dele, então assim, ele tinha muito conhecimento e ele era muito conhecido pela sociedade. Então ele tinha assim um conhecimento com pessoas muito influentes do alto escalão. Então ele vai para a guerra por influência dessas pessoas. Então ele é bem posicionado, ele está sempre junto ali dos personagens da guerra, né, do alto escalão. Então ele vai ser ferido, ele vai ser capturado ali pelo pessoal, ali pelos soldados que estão ali junto do Napoleão Bonaparte, né? Os franceses, que são os inimigos da Rússia. E por pura sorte, né, do destino, o Tolstói aí, né, criou essa história e o Napoleão Bonaparte acaba simpatizando pelo príncipe Andrei e pede para que ele seja cuidado pelos seus médicos. Então ele não é morto, né, pelos soldados franceses. Então ele vai ser cuidado pelos médicos e vai ter uma guerra ali e ele vai conseguir escapar daquele lugar onde ele está, que é onde os prisioneiros ficavam. E ele vai voltar para casa porque a sua família já tinha tido ele como morto. Ele vai chegar em casa assim bem no momento do parto da esposa dele. E todo mundo vai ficar ali alegre, né, porque ele voltou. E o parto da princesa Lisa vai ser um parto muito difícil, eles vão passar ali mais de um dia com aquela dificuldade para a criança nascer, ele vai ficar muito aflito, ele vai ficar assim de uma forma muito preocupada com a esposa, né, com o nascimento do filho. E o filho dele vai acabar nascendo, né? Deu tudo certo, apesar das dificuldades. E ele vai ficar ali um tempo. Porém, ele vai ter uma decepção muito grande na vida dele. Nesse momento aí vai acontecer algo que vai abalar muito o príncipe Andrei. Então ele vai se isolar e tem uma propriedade ali junto com a propriedade do pai dele que foi reservada para o filho dele. Então ele vai se instalar ali naquela propriedade que ainda é mais remota do que a do pai dele. Ele constrói ali uma casa e ele se isola com aquela
decepção que ele teve, né? Ele vai ali passar por um momento de remorsos, de culpa, e ele vai ficar ali desiludido com a vida. Então ele vai se isolar, ele não vai querer mais ver ninguém, ele fica uma pessoa bem chata, ele era uma pessoa assim que todo mundo gostava dele, que ele tratava as pessoas bem, que ele recebia as pessoas bem, mas ele vai ficar ali o oposto, né? Ele vai ficar bem parecido com o pai dele, bem chato, bem ranzinzo, porque ele está totalmente ali desesperançado da vida. E né, ele vai passar um tempo ali naquela propriedade, só que o Pierre, que era amigo dele, ele vai ter um momento que ele resolve visitar o príncipe Andrei. E de início, ele não é bem recebido, o príncipe Andrei tá muito chato. Tá assim, uma pessoa muito reclusa, né? Muito ferida, muito machucada. Porém, o Pierre, ele é uma pessoa muito boa e ele vai ali conversar com o príncipe Andrei, eles vão ter uma conversa. O Pierre, ele vai estar convertido ali à religião da maçonaria, e eles vão ter ali uma conversa muito assim, muito filosófica, falando sobre a vida, falando sobre Deus, que todo acontecimento na vida do homem tem um propósito. E eles vão ter aquela conversa ali que vai tocar o príncipe Andrei. Ele não vai mudar ali de início, mas ele vai ficar tocado com aquela conversa. Eles vão ter um debate ali muito filosófico, certo? Vai ter muitas frases ali bem legal. Tem muitas frases ali que eu marquei, não vou dizer aqui nenhumas porque eu quero que vocês leiam. Mas ali vai ter uma conversa ali muito mesmo filosófica, que tanto o príncipe Andrei como o Pierre ali vão dar as suas opiniões e um vão ficar ali debatendo com o outro, só que o Pierre acaba ganhando esse debate. E o príncipe Andrei ele fica pensativo. Depois que o Pierre vai embora, o príncipe Andrei ele resolve dar uma volta sobre as propriedades do filho dele, porque existe ali umas divisas, ele precisa resolver algumas questões com o conde Ilia Rostov. Então ele vai até a casa do conde, mas antes ele vai passar ali pela propriedade do filho dele, que é uma propriedade onde tem uma floresta, onde existe ali muita vegetação. É uma propriedade que ainda não está sendo utilizada, está sendo preparada para quando o filho dele crescer, ele tomar conta ali daquelas terras e fazer dela uma propriedade produtiva. Enfim, e ele vai ali de carruagem, e ele vai ali fazer uma reflexão naquele cenário ali da natureza. Ele vai encontrar ali um cavalho, né, uma árvore centenária, muito velha, que tem ali muitas cascas, muitos ramos mortos. E ele ali vai fazer uma reflexão como se aquela árvore ali quase morta, né, podre, muito velha, solitária, ele vai ali fazer uma comparação com a vida dele, aquele cavalho, né? E ele vai se sentir mal, né? Porque ele vai fazer essa reflexão sobre a vida dele e ele vai observar aquele cavalho com suas ramagens, né? Com suas raízes muito grossas, muito antigas. E ele vai ali fazer uma analogia com a vida dele, aquela solidão, aquela árvore feia ali, né, com suas raízes, né, com o seu caule ali feio. Ele vai fazer essa analogia com a vida dele. Porém, vai ter um momento que ele vai olhar em volta daquela árvore, porque de início ele só conseguia ver aquela árvore, né? Então toda a reflexão da vida dele, toda essa analogia que ele vai fazer com a vida dele, ele só consegue enxergar aquela árvore velha e solitária. Mas de repente ele vai olhar em volta, ele vai ter uma visão ali muito linda sobre toda aquela vida vegetal, sobre toda aquela natureza viva que está crescendo, e ele vai perceber que a vida continuou em volta daquele cavalho, daquela árvore centenária. Ele vai fazer uma reflexão e ele vai perceber que a vida ali continuou, a vida não parou. Em volta daquela árvore tão solitária, tão velha, né, existe uma grande quantidade de vegetação, de vida.
Então ele ali vai perceber que a vida ali continuou, não ficou só ali naquele carvalho praticamente morto. E ele vai caminhando e ele vai chegar até a casa do Conde Ilia e ele vai ter um encontro ali com a Natasha. Porém, ela não vai ver ele assim de início, ela vai passar e ele vai ver ali que a Natasha, ela é uma jovem muito viva, muito animada, muito alegre, que ele vai fazer outra analogia ali, né? Porque ele só vai conseguir enxergar o sofrimento dele nesse momento. Só o que ele enxerga ali é o sofrimento dele. E ele vai encontrar uma vivacidade tão grande na Natasha que ele vai refletir. Como é que ela pode estar tão feliz, né? Se eu vivo aí nessa vida tão triste. Né? Então ele vai fazer essa reflexão também. A Natasha vai estar ali com a Sônia e ele vai ver aquela juventude, né? Aquelas duas jovens tão alegres, tão felizes, cheias de sonhos. Ele vai escutar uma conversa delas, né? Falando sobre o futuro, sobre o amor, e ele ali vai ficar deslumbrado com aquela vivacidade da Natasha, porque a Natasha ela transmite essa coisa viva, alegre para as pessoas. Então ele vai ficar ainda mais reflexivo, né? Ele vai se lembrar ali do que o Pierre falou para ele, ele vai se lembrar daquele carvalho, ele vai se lembrar da vida que existe ali em volta daquela árvore centenária, e ele resolve ali o problema dele e volta para casa. E quando ele volta, ele passa pelo mesmo caminho e ele não consegue mais enxergar o carvalho, né? Aquela árvore centenária. Ele vai só ver ali a natureza viva, bela, e ele vai ficar procurando aquela árvore, né? Então, assim, ele já voltou outra pessoa, né? Aquelas reflexões que ele fez sobre a vida durante a viagem dele, a conversa que ele teve com o Pierre, a observação que ele fez ali da Natasha, ele vai voltar outra pessoa mais viva. E vai chegar um momento, né, que quando ele está voltando para casa, que ele vai procurar ali o carvalho, porque quando ele ia, a única coisa que ele conseguia ver era o carvalho, aquela árvore velha. Mas quando ele volta, ele consegue ver toda a beleza ali da natureza. Então ele vai procurar encontrar o carvalho. Ele encontra ela de longe, né? E ele vai dizer para si mesmo: a vida não acaba aos 30 anos. Né? Então achei bem belo isso aí, muito bonito o que ele fala. Então aquele príncipe Andrei de antes, alegre, vivo, que gostava de ajudar as pessoas, ele volta ali, né, totalmente reavivado, né, renovado, com suas esperanças renovadas, e ele vai viver a vida dele. Ele vai ingressar ali no meio político, ele vai querer criar algumas leis em relação aos camponeses, porque na conversa que ele teve com o Pierre, né, ele vai ali perceber que o Pierre ele conseguiu libertar alguns camponeses, pois os camponeses eram servos, era propriedade ali dos donos da terra. E ele vai querer ali criar algumas leis sobre a liberdade dos camponeses. Ele vai ter um pouco de dificuldade, porque a gente sabe como é as questões políticas, ele vai encontrar ali muitas pessoas que é contra, mas ele vai ter êxito em algumas coisas. Em alguns artigos ali que ele escreve, ele vai ter êxito, mas ele vai voltar a ser aquela pessoa como antes. Né? Ele vai ali se sentir importante, que apesar de o príncipe Andrei ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta, de um caráter incontestável, ele é uma pessoa assim, meio orgulhosa, ele se acha importante ali no meio daquelas autoridades. Mas ele vai desistir, porque ele vai encontrar alguns problemas, ele vai desistir ali daquele ofício que ele está exercendo ali na política, e ele vai decidir voltar para a guerra. Então ele volta e ele vai ali ajudar o Boris, né? Como eu falei no vídeo lá do Boris e do Nikolai, ele vai ajudar muito o Boris a crescer de cargo, né? Mudar de cargo. Então ele é uma pessoa muito prestativa, mas ele sente um orgulho. Quando o Boris vai pedir ajuda a ele, ele vai ali procurar as autoridades e ele vai se sentir dizendo assim: eu tenho poder, né? Eu tenho assim como chegar nas autoridades
com a maior facilidade e ajudar uma pessoa. Então ele é um pouco orgulhoso. Mas assim, são poucos defeitos aí que se encontra no Príncipe Andrei, porque a obra Guerra e Paz, ele não vai mostrar aí personagens perfeitinhos, personagens prontos, vai ser personagens como pessoas qualquer, né, que tem todo aí tipos de defeitos e também tem as suas qualidades, que muitas vezes superam aí os defeitos. E o Príncipe Andrei, ele vai ali ajudar o Boris, ele vai estar sempre ali no alto comando, né, ele vai ser uma pessoa ali importante na guerra e ele vai ser ferido novamente. Ali na batalha mais sangrenta que teve, que é a Batalha de Borodino, e ele vai ser ferido gravemente. Então ele vai ali chegar à beira da morte, né? Ele ali vai ter dificuldade de ser tratado, porque foi uma batalha ali muito violenta. E ele vai ser levado para os médicos, e os médicos vão começar a tratar dele, e ele vai ter algumas melhoras. Vai ter um momento que o médico ali vai desenganar ele, porém ele vai ter algumas melhoras, ele vai voltar a comer, a beber água, e ele vai começar a se recuperar. Então, depois disso, né, eu não vou poder falar mais sobre o Príncipe Andrei, porque senão eu vou ter que dar spoiler aí para muitos personagens também, porque é ali naquele momento que ele está sendo tratado, que ele vai ser ajudado por algumas pessoas no momento que ele está ferido, porque eles vão estar ali em fuga, porque nessa batalha o exército russo perdeu, né? Foi uma perca muito grande, então eles estão fugindo ali do exército francês e o Príncipe Andrei ali também vai estar fugindo, só que ele vai estar muito ferido, então ele vai estar sendo carregado, então ele vai receber ali ajuda, ele vai ter um encontro ali com outros personagens, então por isso que eu não posso falar mais sobre o Príncipe Andrei a partir daqui, porque senão eu vou estar dando um spoiler aí sobre outros personagens, né? E vai ser onde vai acontecer vários desfechos, porque já está no final ali da obra Guerra e Paz e vai acontecer ali muitos desfechos de vários personagens, certo? Então, eu vou ficar por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado da história do Príncipe Andrei. Sei que vai ter muito mais detalhes. A vida, a passagem do Príncipe Andrei na obra Guerra e Paz, ela é muito importante, ela tem muitos detalhes e eu não vou poder contar para vocês, porque senão eu vou estar contando aí o que vai acontecer, né? E não é legal, quando a gente está lendo, a gente já sabe o que vai acontecer. Então fica aí para a leitura de vocês, descobrir, né, as dificuldades que o Príncipe Andrei passou, a decepção que ele passou por algumas perdas. Então aí eu deixo para vocês acompanhar aí essa história também grandiosa desse personagem, que foi um personagem grandioso, que foi o Príncipe Andrei. No próximo eu estarei falando sobre o último personagem dessa série, né, que é o Pierre, né? Ele que foi o personagem aí mais comentado, né, mais importante aí da obra Guerra e Paz. Mas é claro que você vai ter aquele que você vai se identificar mais, né? Como eu falei aqui no começo, muita gente se identifica mais com o Príncipe Andrei. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.